descanso. Eu queria, pastor Fabrício, publicamente expressar gratidão a Deus pela igreja, pela vida do irmão, de sua equipe, ao propor um tema tão significativo como o Rubem ainda disse há pouco, porque boa parte das igrejas, em Minas Gerais, tem uma espécie de reserva em relação à doutrina, à teologia, né? E é curioso porque uma igreja evangélica propõe estudar o Credo dos Apóstolos no retiro, porque há algumas coisas bem interessantes no cenário evangelical brasileiro, que é basicamente o seguinte: é uma igreja bem anticatólica, mas paradoxalmente com alma católica. Nós temos dificuldade com expressões como Credo dos Apóstolos, catecismo, mas a mentalidade do evangélico médio é meritória. Ele acha que a oração do pastor é mais forte, né? Ele chama certos espaços de altar e tem aquela mentalidade sempre assim: fiz coisas boas, Deus vai me abençoar mais. Deu algum vacilado na fé, então Deus vai me punir. Então a relação dele com Deus é sempre performática, depende dele, do que ele fizer, né? Ele se esquece de que Deus nos ama apesar de nós. Nada que nós fizermos pode aumentar ou diminuir o amor de Deus, né? Ele nos ama apesar de nós. A medida do amor de Deus é amar sem medida. Então a gente precisa ser evangélico no sentido pleno da palavra. E catecismo, credo, não pertence à igreja romana. É uma tradição cristã mais ampla, recursos testados e aprovados pelo tempo como recurso pedagógico, né? Então nós cremos na palavra de Deus como nossa regra de fé e prática e temos os recursos, o credo, as confissões, os catecismos como recursos para fortalecer a nossa fé que se fundamenta nas Sagradas Escrituras. Houve um evangelista muito conhecido chamado Moody, um evangelista americano. Ele fez muitas campanhas dos dois lados do Atlântico, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. Certa vez ele chegou na Escócia e levaram ele à cidade de Dundee, do famoso Robert Murray McCheyne. E naquela região havia uma tradição, que ainda existe em alguma medida, em algumas igrejas, de ter uma reunião de oração no domingo à tarde só para crianças, de até 12 anos. E quando ele chegou lá no domingo à tarde, tinha para mais de 400. Ele ficou impressionado com aquilo. Impressionante. E as crianças também ficaram impressionadas com ele, né? Quase 2 metros de altura, enorme, a barba espessa. As crianças ficaram olhando para ele assim. E ele: nós estamos então numa reunião de oração. Bênção. Quantos aqui sabem o que é oração? Geral levantou a mão. Aí ele olhou mais franzino. Você, filho, fala para nós então, o que é oração? Aí o garotinho ficou de pé. A oração é um dos principais meios de graça. Nos dirigimos ao Pai, pelos méritos do Filho, assistidos pelo Espírito Santo, crendo que apesar de nós, Deus nos ouve, por sua graça e para a sua glória. Aí o Moody deu uma risada. Filho, agradeço a Deus ter nascido na Escócia. Perguntas e respostas que as crianças vão absorvendo. As crianças aprendem matemática, física, química, álgebra, tudo, mas não aprendem teologia, não é? Catecismo, que vem do latim, significa instrução. Então não tenha medo do credo. O credo, como diz D.A. Carson, você pode crer mais do que está contido no credo, mas não menos. É uma síntese da fé cristã e não pertence à igreja romana, pertence ao povo de Deus. A primeira reunião da Aliança Batista Mundial, em 1905, ela foi aberta, presidida pelo Alexander McLaren, lendo o Credo dos Apóstolos. Hoje, se você ler o Credo dos Apóstolos da Igreja Batista, você vai tomar um impeachment imediatamente. Mas pode ter outras práticas romanistas, né? A gente come o mosquito e deixa passar o camelo, é o que Jesus disse. Bem, eu quero tratar com vocês um texto, a partir do qual a gente vai pensar nessa proposição do Credo dos Apóstolos relacionada à pessoa de Cristo. E o texto é João, capítulo 1, o texto do prólogo. Vamos ler os versos 1 a 3 e o verso 14. Aqui nós temos algumas verdades sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto vocês abrem o Evangelho de João, capítulo 1, Martin Lloyd Jones dizia que o Evangelho de João é o prólogo, todo o restante é a nota de rodapé comentando o prólogo. Ele pregou 26 sermões no prólogo de João. Bem, capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Que o Senhor nos abençoe. Quem é Jesus? Essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer, e a Bíblia fala com muita clareza sobre quem é Jesus, sua identidade e sua missão. Se você fizer a leitura dos evangelhos, o núcleo é sempre esse: quem é Jesus e qual é a sua missão. Os concílios da igreja, nós tivemos alguns grandes concílios. Esse ano, por exemplo, nós estamos celebrando o 1700 anos de Nicéia, um concílio do ano 325, onde os bispos da igreja, servos de Deus, com muita habilidade e graça, fizeram uma síntese da ortodoxia sobre a pessoa de Jesus Cristo, essencialmente sobre Jesus Cristo, né? E essa passagem que nós lemos do prólogo vai apontar para a gente algumas verdades basilares que nós não podemos perder de vista, sob pena de empobrecer a nossa fé, de empobrecer a nossa vida cristã. Basicamente, o que a ortodoxia cristã apresenta para nós é que Jesus Cristo é uma pessoa com uma dupla natureza. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Esse é o grande mistério da fé. Aquela criança nascida em Belém, balançando as duas perninhas, é o ser através do qual tudo que foi feito se fez, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É um mistério, não é? É um grande mistério da fé, e é o centro de tudo. Nós estamos aí algumas vésperas de celebrar o Natal, e é sempre bom lembrar que essas são as duas principais festas cristãs, o Natal e a Páscoa. O Natal é a celebração da encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne. E o Natal é o prelúdio da Páscoa, porque ele nasceu para morrer. Então, as duas principais festas cristãs que estão sendo banalizadas nesse longo processo de secularização. E esse texto, o Evangelho segundo João, vai nos apresentar algumas verdades sobre Jesus. Então, vejamos, qual é a primeira delas? Jesus Cristo é o Verbo eterno. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra aqui é logos. Aparece 330 vezes no Novo Testamento, e pode ser traduzido como verbo, palavra, né? Então João identifica Jesus como o Logos divino, o Verbo eterno. No relato da criação é dito, e Deus disse. Então o mundo foi criado pela palavra de Deus, como ainda há pouco o pastor Rubem apresentou a nós. Agora João afirma que a palavra é uma pessoa e que estava com Deus no princípio. Então o agente da criação é esse Verbo eterno, que na plenitude dos tempos veio este mundo. Então Jesus Cristo é o Verbo. Assim como Gênesis introduz a obra da criação, também João 1, verso 1, introduz a obra da redenção. No princípio criou Deus, os céus e a terra, pelo poder da sua palavra, ex nihilo. Agora, o Verbo se faz carne, vem a este mundo para cumprir um propósito redentivo. Então a primeira coisa que João afirma aqui é que o Verbo, Jesus, é divino. Agora veja, segundo, Jesus Cristo é distinto do Pai, porque o texto diz que o Verbo estava com Deus. Então ele é uma pessoa distinta do Pai. E aqui nesse ponto, muitos evangelhos confundem os papéis da Trindade. É sempre bom lembrar que nós somos monoteístas trinitários. Diferente do judaísmo, diferente do islamismo, que são religiões monoteístas, nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Então vejam, uma única essência, mas são três pessoas distintas. O Verbo estava com o Pai, são pessoas distintas. Isso fica evidente, uma espécie de confusão dos papéis da Trindade. Quando você chama alguém para orar na igreja, a pessoa diz assim: ó Senhor Jesus, obrigado pelo dia, obrigado Senhor Jesus por este culto maravilhoso, ó Senhor Jesus, abençoe esta igreja, abençoe o nosso pastor, abençoe o pregador, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ele está se dirigindo a Jesus, no final ele diz, em nome de Jesus, ele está confundindo os papéis. Ou então quando alguém ora assim: ó Pai, obrigado Pai pelo teu sangue derramado naquela cruz, Pai, obrigado pelo seu sofrimento na cruz. O Pai não morreu na cruz. Então são três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito, nem o Espírito é o Pai. São três pessoas distintas, não são três deuses. Formam uma unidade indivisível.
3 pessoas, um único Deus. Então João está dizendo que no princípio o verbo, esse verbo estava com Deus. Então são pessoas distintas. Um grande teólogo de Princeton, um gigante da fé chamado B.B. Warfield, ele disse: e o verbo estava com Deus. A linguagem está cheia de significado, não é meramente coexistência com Deus sendo afirmada, como de 2 seres humanos lado a lado, perdão, 2 seres lado a lado, unidos em uma relação espacial ou mesmo de cooperação comum. O que é sugerido aqui é um relacionamento ativo. A distinta personalidade do verbo não é, portanto, obscurecida. Desde a eternidade, o verbo esteve com Deus como um companheiro, aquele que desde o princípio já era, estava também em comunhão com Deus. Grande mistério, né? Agostinho trabalha o conceito de amor, amado e amante. As 3 pessoas da Trindade nessa pericorese, um buscando o amor do outro, um buscando o bem do outro, um se alegrando no outro, plenamente satisfeitos em si. Deus não precisa de nada de ninguém, por toda a eternidade. Profundo. Então Deus decide, num pacto, revelar, exibir com exuberância a beleza de sua glória na criação. O Deus invisível se veste da criação para tornar-se conhecido. Então o verbo, que na plenitude dos tempos deste mundo, o verbo eterno que é Jesus, estava com Deus. Então são 2 pessoas distintas. Ele é o Filho de Deus, da mesma natureza do Pai. Tanto é que na belíssima oração do sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus dá assim um lampejo, por assim dizer, de saudades. Quando ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer, e agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Plena e perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Profundo. Outra coisa que João destaca aqui: Jesus Cristo é Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus, essa é uma gloriosa e distinta verdade cristã, não é meramente criado, ele é coigual e coeterno, autoexistente. Nós cristãos rejeitamos de forma intencional e constante, de forma inegociável, qualquer um que queira diminuir a pessoa de Jesus, sugerindo que ele é apenas um ser criado por excelência. Jesus Cristo, ele é coigual e coeterno, autoexistente. Ele nasceu, houve a encarnação, mas ele sempre existiu. Certa vez, discutindo com os fariseus arrogantemente disseram: fala logo abertamente se tu és o Cristo. E aí Jesus, como calvinista que era, disse assim: eu já disse que eu sou, mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Eles torceram o nariz. Então Jesus falou assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Aí ficaram injuriados. Como assim? Você não tem nem 50 anos e diz que Abraão viu o teu dia? Aí Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pronto, aí ficaram alvoroçados. O ego eimi é a mesma expressão lá do Antigo Testamento. Então Jesus é da mesma natureza, ele é consubstancial com o Pai e com o Filho. Então, o texto vai dizer: e o verbo era Deus. Desde o início, sempre houve aqueles que tentam diminuir a pessoa de Jesus, tentam negar a sua plena divindade. Houve, por exemplo, os ebionistas, que eram um grupo de judeus supostamente convertidos, mas que negavam o caráter divino de Jesus. Ele é o Cristo, ele é o Messias de Deus, ele é o último profeta de Deus, aquele a quem Moisés afirmou que viria, mas ele não é igual em natureza a Jeová. Os ebionistas diziam isso. Eles rejeitavam a ideia do monoteísmo trinitário porque eles se apegavam a chamar Israel. Ouve, Israel, teu Deus, Senhor teu Deus é o único Deus. Então, para o judeu ortodoxo, a trindade é uma pedra de tropeço, porque na visão deles, a trindade quebra o conceito de unicidade, né? De singularidade de Deus. Havia também os adocionistas, que pregavam que Jesus foi um homem comum, como qualquer outro, mas foi adotado para ser o Filho de Deus, para exercer uma missão especial. Então, por adoção, ele recebeu certo grau de divindade. Não era plenamente divino, mas era um tipo de Deus, para fazer o que ele fazia. Era um tipo de Deus. Então,
sugeriam adocionismo. Mas o pior desses grupos eram os arianos, né? Um discípulo diário que negava claramente a plena divindade de Jesus, dizendo que Jesus era um tipo de Deus, o mais excelente das criaturas, a mais excelente, mas não era plenamente divino. Mas observe, olha o que Paulo escreveu aos Colossenses: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E deixa eu dizer uma coisa para você: nós cristãos precisamos economizar tempo e energia para as batalhas certas. Se alguém está discutindo com você questões periféricas, não vale a pena perder a amizade, entrar em discussões inócuas, mas no que é central você não pode abrir mão. E trindade, por exemplo, é uma doutrina sine qua non. Uma pessoa que nega a trindade não é cristã. Uma pessoa que nega a divindade de Cristo não é cristã. Ela pode fazer 1000 elogios a Jesus, mas se ela nega a plena divindade de Cristo, luz amarela. Atenção. Sproul, por exemplo, nesse livro que foi mencionado há pouco, publicado pela Pronobis, creio, ele diz assim: para ser cristão é indispensável ter fé na divindade de Cristo. Esta é a parte essencial do Evangelho de Cristo no Novo Testamento. Mesmo assim, em todos os séculos, a igreja tem sido obrigada a lidar com pessoas que alegam ser cristãs, ao mesmo tempo negam ou distorcem a divindade de Cristo. Não é? Então, nós cremos que Jesus Cristo é plenamente divino, Ele é nosso Senhor e Deus. Então Ele é o Verbo eterno, sempre existiu, não passou a existir no tempo. Ele é o Verbo pessoal, não é uma força, não é energia, Ele é uma pessoa distinta do Pai, que está em plena comunhão com o Pai por toda a eternidade, e Ele é plenamente divino. O Verbo é Deus quanto à sua natureza. Agora observe no verso 3, que João vai afirmar que Jesus é o agente da criação. No verso 3 é dito assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o Deus Criador, ele conjuga o verbo para criar. O verbo é o instrumento através do qual Deus cria. Quem é o verbo? É Jesus. Ele é o agente da criação. Deus Pai criou pela ação do seu Espírito, na pessoa do Filho. Isso é fantástico. A Bíblia diz: os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército dele, Salmo 33, verso 6, ou seja, pela palavra, e a palavra, o verbo, é o Deus Filho, Jesus. João então diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Isso é profundo demais. Paulo chega a dar um passo à frente ao afirmar que não apenas o mundo físico, mas as realidades metafísicas, aquelas que não estão acessíveis aos nossos olhos, foram criadas pelo agente da criação, que é Jesus. Aos Colossenses, Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Se a realidade visível já é chocante, a quantidade de água nos oceanos, nenhum cientista chegou ainda a calcular com precisão a profundidade do oceano. É uma coisa impressionante, com toda a tecnologia que nós temos, a profundeza dos mares, o vasto céu. Nós somos aqui uma galáxia média, não é? Hoje já se sabe que há mais galáxias no mundo do que estrelas. É uma coisa impressionante, os números são absurdos. E tudo que foi feito por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é o agente da criação, coisa impressionante. E Paulo diz: sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então João está mostrando a excelência de Jesus, que é o Verbo eterno, que é o Verbo que estava com Deus, e o Verbo que é o próprio Deus. O autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu, mas certamente alguém que conhecia com profundidade a língua grega, talvez o texto mais técnico e exuberante do ponto de vista linguístico. No prólogo, no início, que é um texto requintado, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou, em outras palavras, tudo o que Deus tinha para falar à humanidade, falou definitivamente, de forma perfeita, na pessoa do Filho. Acabou. Nos falou no Auristo. Acabou. Ninguém precisa ficar esperando novas coisas, novas revelações. Cristo é o clímax da revelação de Deus. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Cristo dizia: em verdade vos digo. Ele é a própria boca de Deus. Ele é o Davar e Yavé.
a quem constitui herdeiro de todas as coisas, na coroação, na assunção, ele é reconhecido rei da criação, pelo qual também fez o universo. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus fez o universo. E o universo aqui é mais do que o mundo físico, é tudo, absolutamente tudo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, quando João afirma que sem ele nada que foi feito se fez, aponta para a gente não apenas a criação, mas a sustentação de tudo que foi criado. Para pensar um minuto comigo. Nós estamos aqui nesse sítio, esse lugar agradável. Nesse exato momento, a Terra está girando a 150 mil quilômetros por hora. Está sentindo não, né? Mas está rodando. 150 mil quilômetros por hora. Quem sustenta a Terra na sua órbita? Quem estabeleceu essa harmonia, simetria, tudo? João está afirmando, e o autor de Hebreus confirmando, que ele não apenas criou, ele sustenta por meio da providência, essa mão invisível. Cristo gasta menos energia para sustentar tudo no seu devido lugar do que eu para segurar esse microfone. Então perceba o poder de Cristo. Isso é absolutamente impressionante e deve realmente nos levar ao louvor, à adoração, ao canto. Ele é de fato o Deus da providência. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. No capítulo 8, os antigos diziam que o melhor comentário da Bíblia é a Bíblia, né? Provérbios 8, de 27 a 31, é um comentário de João 1. Eu vou ler para vocês o comentário de João. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para as águas não transpassarem os limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ou seja, as três pessoas da Trindade exibindo sua glória nessa construção em plena harmonia, né? Uma cooperação, uma sinergia para construir, criar este mundo. Por isso o autor do livro do Apocalipse diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Percebem como a boa teologia desemboca em doxologia? A gente não canta de forma frívola. Quando nós cantarmos um hino sobre a criação, não é um hino da boca para fora. Não é? Esse texto, por exemplo, aqui é um hino do cantor cristão, né? Tu és digno, Senhor, digno de glória, glória e honra, glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, Senhor, por tua vontade foram criadas, tu és digno, Senhor. Cecílio dizia que a grande tristeza do suposto ateu é que ele olha o pôr do sol e não tem quem agradecer. Fica assim batendo palma, igual um pateta, né? Lá no Arpoador, lá no Rio de Janeiro, tem um lugar muito bonito, entre a praia de Copacabana e Ipanema, tem a pé do Arpoador. Então, todo final da tarde tem um pôr do sol do Arpoador, o pessoal vai, aí fica batendo palma. Aí fica assim, meu Deus do céu, tudo tateando as trevas. Aí quando eu estou lá, eu fico, glória a Deus, ô Pai, que maravilha. Aí fica assim, esse maluco aí. Tudo aí é digital, as digitais do meu Senhor aí, ó. Eu começo, eu fico maluco. Não, maluco, são vocês, ficam batendo palma para o vazio. Outra verdade, Jesus Cristo é plenamente humano, verso 14, aí a gente vai dar um salto para a parte final, que é o quadro, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do gênito do Pai. Então o verbo se fez carne. Essa declaração é absolutamente chocante, chocante, é uma afirmação absolutamente chocante, um escândalo.
inalcançável às mentes humanas. Como é possível o autoexistente, o eterno, o todo-poderoso tornar-se humano? É uma coisa assim absurda, totalmente absurda. Como pode o ilimitado entrar na limitação, o eterno na história? Como entender o bebê nascido em Belém, o mesmo que balançava as perninhas na manjedoura, ser o ser através do qual todas as coisas foram criadas? Vejam, a mecânica do como não é revelada a nós, simplesmente nos é dito: o Verbo eterno entrou na existência humana, se fez carne em um determinado momento da história. E essa é a razão pela qual estamos aqui, porque se o Cristo não viesse, o Messias, né? Cristo e Messias são a mesma coisa. A palavra grega é uma palavra hebraica, mas o Messias é um ungido. Se o prometido de Deus não viesse a este mundo, nós não estaremos aqui. Ele veio numa missão redentiva, ele assumiu a nossa natureza para nos redimir. Os docetistas, né, uma expressão também para um grupo de heréticos, que negavam a humanidade de Jesus, sugerindo que ele tinha aparência humana, mas não era humano mesmo. Assim, olha, parecia um ser humano, mas não era plenamente humano. João combatendo o gnosticismo, uma heresia que perturbou muito a igreja. Havia um gnosticismo embrionário, incipiente ali, João combate isso nas primeiras cartas dele, 1ª e 2ª João. João diz assim: o que era desde o princípio, novamente a palavra princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, agora presta atenção nisso aqui, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com Deus Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então João está dizendo: todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne é anticristo. Nós vimos, nós contemplamos, nós ouvimos, e digo mais, nós apalpamos o verbo da vida. Ele era de carne e osso, plenamente humano como eu e você, exceto e distinto apenas numa coisa: exceto em pecado. Humano, o único ser humano que cumpriu a lei, amou a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Jesus. Se Adão no paraíso pecou, Jesus no deserto venceu a tentação. Cristo é o Adão perfeito, ele de fato cumpriu a lei, né? Leão Magno, um teólogo da igreja lá antiga, diz assim: o verbo de Deus apareceu revestido de carne, e embora nunca tivesse sido visível aos olhos humanos, tornou-se visivelmente palpável. Então, Deus escolheu tornar-se visível na pessoa do seu Filho. Tanto é que quando Filipe, tolamente, pergunta a Jesus, né? Olha, já que o senhor está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, qual é o caminho? Jesus, mas até agora está perguntando isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ah, tudo bem, mostra-nos o Pai. Espera aí, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do ser do Pai. Ele é a refulgência da glória do próprio Deus. Quem quer conhecer a Deus tem que conhecer Jesus. Não é possível conhecer a Deus senão na pessoa de Cristo, porque Ele é o clímax da revelação de Deus. O autor de Hebreus fala claramente sobre isso. Agora, qual é o mistério aqui, entrando no ponto do credo? John Owen, o maior teólogo inglês, o príncipe dos puritanos, falando sobre esse mistério da dupla natureza, né, divina e humana, ele diz assim: a glória das duas naturezas de Cristo, numa única pessoa, é tão imensa que o mundo incrédulo não pode ver a luz e a beleza que irradiam dela. Ou seja, para você contemplar a glória de Deus na face de Cristo, você precisa ter seu coração regenerado. Há muita glória na pessoa de Cristo. O homem ímpio não consegue enxergar. Por isso que você ainda encontra gente falando escárnio de Jesus, piada sobre Jesus, piadas sobre o nascimento de Jesus. Que história é essa, rapaz? Você é um homem inteligente, vai acreditar nesse papo. Porque há uma cegueira. Mas com nossos olhos abertos, a gente vê a beleza por trás do mistério da encarnação, que é o Verbo se fazendo gente. Há um episódio muito interessante nas narrativas dos evangelhos, quando Jesus está a atravessar o Lago de Genezaré. Depois de um dia inteiro de trabalho, ele está cansado. Como a gente agora, depois de um dia inteiro de atividades, a gente fica cansado. E o que é que Jesus fez? Dormiu na polpa do barco, na proa, um travesseiro, está dormindo. Eles estão atravessando, é um lago pequeno, tem 25 quilômetros de comprimento, por 14, 16 de largura.
E os discípulos fizeram aquilo muitas vezes, pelo menos 4 ou 5 deles eram pescadores, e estão atravessando. De repente, tudo muda. E o barco começa a ficar agitado pela força do vento, pela tempestade. Porque aquela região da Galileia é muito bonita. A região mais bonita de Israel é o norte, a Galileia. Você tem a 800 metros dali, perto dali, a 800 metros de altura, o maior monte de Israel, o Hermon, coberto de gelo. Tem até estação de esqui lá. Se você quiser esquiar em Israel, você vai lá no inverno e tem estação de esqui. Então, a parte da Galileia, do lago, ela é côncava, uma bacia, muitos morros em torno. Então, é uma região quente. Então, quando você tem temperatura quente subindo e temperatura gelada descendo, as correntes que vêm do alto, o que você tem? Uma pressão atmosférica. O ar quente sobe, o ar frio desce. É por isso que o ar-condicionado é em cima, não pode ser embaixo. Ar quente sobe, ar frio desce. Então, essa conjuntura gera uma pressão atmosférica. Então, está atravessando um barco, de uma hora para outra, vem uma corrente gelada, corrente quente, e foi o que aconteceu. Encrespou tudo. Os discípulos tentaram resolver, não conseguiram, olha para o lado, está Jesus roncando, dormindo. O verbo cansado. Meu Deus, que mistério. Que mistério. Mestre, como é que você pode estar dormindo? Nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, faz assim. Mar, aquieta-te. Vento, emudece. Imediatamente houve bonança. E disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É uma pergunta que se repete várias vezes no Evangelho de Marcos. Quem é este? Porque Marcos está construindo a resposta. Quem é este? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Calbart, que não era tão ortodoxo, mas ele tem algumas coisas certas. E o Barth faz um comentário dessa passagem que para mim é retocável. Olha o que ele diz: cansado, porém onipotente. Perfeito. Então, esse mistério das duas naturezas numa pessoa. Por isso, o credo então vai afirmar: creio em Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título para identificar quem é Jesus. Jesus, o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido, o prometido, o Redentor. Jesus, Cristo, seu único filho, único no sentido de da mesma natureza. Então, quando o texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, o único filho é da mesma natureza. Percebe a diferença? Não é simplesmente único, é da mesma natureza. E então diz, nosso Senhor. Então, várias afirmações. Ele é Jesus, o Cristo, o único Filho, nosso Senhor. E aí diz, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, o Credo dos Apóstolos está fazendo uma afirmação sobre a humanidade de Jesus e também sobre a sua divindade. Então, o ponto passa a ser o seguinte: como pode isso acontecer? É um mistério, realmente. Quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela ficou perplexa. Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Olha, o nascimento de uma criança, o nascimento natural, acontece a partir do intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Pois bem, uma mulher, para ficar grávida, ela precisa passar por esse processo. Agora, veja o que o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Lucas 1,35. Esse é um ponto de mistério sobre a concepção miraculosa de Jesus, porque ele não nasceu como nascem os seres humanos. Ele nasceu de um mistério, de uma intervenção dos céus. Para citar mais uma vez o Sproul, ele diz assim: a doutrina do nascimento virginal ou da concepção miraculosa de Cristo sustenta que seu nascimento foi o resultado de uma concepção miraculosa, por meio da qual a Virgem concebeu um bebê em seu útero pelo Espírito Santo, sem um pai humano. Nós cristãos cremos plenamente nisso. Nós não podemos, por exemplo, endossar piadas sobre isso, e há muito disso entre os pagãos. Eu tenho um colega, por exemplo, muito inteligente, muito capaz, um engenheiro graúdo na Petrobras. O pai dele fez carreira lá também, e o pai é pagão até hoje, e o rapaz crente, sabe?
E desde cedo, quando ele era adolescente, ele ia para a igreja, a mãe crente, o pai pagão. E o pai brincava: meu filho, estou preocupado com você. Como é que você vai abraçar uma fé que acredita num Deus que se faz gente e nasce de uma virgem? O pai fazendo piadas e tal. Se o pagão faz isso, é compreensível por causa da sua tolice e ignorância. Deus humilha a sabedoria dos arrogantes, não é isso que Paulo diz aos Coríntios? Mas um cristão não pode endossar essas coisas, porque esse é um dos mistérios que mais mostram o caráter da misericórdia de Deus em nosso favor e do seu poder. Como nós afirmamos, se nós cremos que Deus criou todas as coisas a partir do nada, o mistério da encarnação e o processo envolvido é perfeitamente compreensível, porque a Bíblia declara isso. Aqui algumas coisas importantes sobre isso ainda: o significado doutrinário do nascimento virginal, que foi um ponto de debate entre os conservadores e o movimento liberal no século XIX, até hoje ainda é ponto de tensão. Primeira coisa, o nascimento virginal afirma a real identidade de Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o fato desse nascimento ser miraculoso, o nascimento virginal, aponta para o poder de Deus nesse processo. Para citar Wayne Grudem, ele diz assim, olha só que texto, que comentário acertado: Deus, em sua sabedoria, ordenou uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que em sua plena humanidade seria evidente para nós pelo fato de seu nascimento humano comum por meio de uma mulher, e sua plena divindade seria evidente por uma concepção no ventre de Maria pela obra poderosa do Espírito Santo. Então, aponta para isso, para um poder sobrenatural na concepção de Jesus. Segunda coisa, o nascimento virginal certamente aponta para o milagre pelo qual essa criança é concebida sem pecado. Esse é outro ponto. Se todos pecaram e todos envolvem Maria, e aqui um debate está em efervescência na internet, né? Uma doutrina romanista é a doutrina da Imaculada Conceição. Então, o que a Igreja Católica ensina? Embora os pais da igreja não ensinem isso, tá? A gente está publicando um livro sobre isso, de um teólogo do século XVI, em que ele cita 430 pais da igreja que negam a Imaculada Conceição. Impressionante. Um padre católico do século XVI, 1506. Pois bem, então qual o ponto? A Igreja Romana diz que há uma Imaculada Conceição. Todos nasceram em pecado, porque todos pecaram, mas Deus preservou Maria. É o que a Igreja Romana ensina. Nós protestantes afirmamos que todos envolvem todos os seres humanos, todos pecaram. O que acontece ali? Deus, por uma forma misericordiosa, graciosa, ele faz então ele protege, ele purifica, de modo que a carne e o sangue não contaminam o menino. Isso é um mistério. Tem um autor reformado chamado Pietro Vermigli. Ele diz assim, eu quero ler isso para vocês: todos os descendentes do primeiro Adão foram sujeitos à ira e ao pecado sem exceção, mas para poupar a humanidade de Cristo da condição comum de nossa raça, limpando-a do que é inerente à natureza humana, a sabedoria divina preparou um plano maravilhoso e impressionante. O homem unido a Deus, e que deveria possuir tanto a divindade como a humanidade, deveria assim ser concebido. Como os anjos profetizaram a Virgem Maria, assim o Espírito Santo desceu sobre ela. Do sangue dela, já tomado puro pela sua santíssima graça, com habilidade ímpar, ele produziu esse homem único e perfeito. Assim, pelo Deus de misericórdia, o Espírito Santo, de carne e sangue santificados, retirou aquele corpo destinado a ser o servo obediente de alma igualmente nobre, de modo que nenhum dos defeitos de Adão foi transmitido a Cristo. Embora os corpos dos dois tenham sido produzidos de maneira similar, nosso primeiro pai foi miraculosamente formado da terra sem a semente do homem, mas pelo poder de Deus, assim também foi o segundo Adão. Então, esse mistério. Então, o nascimento virginal tem esse caráter. E o terceiro elemento, ainda para concluir isso aqui: o nascimento virginal acentua a natureza miraculosa da redenção de Deus. Então, o propósito todo, e o propósito maior, foi essa obra redentiva. Não havia outra maneira de salvar o ser humano, senão por meio de um único ser que é plenamente divino e plenamente humano. Quando alguém perguntar a você, por que essa coisa de só Jesus salva, né? Você pergunta, por que só Jesus salva? Por uma razão muito simples. Só Ele é divino e humano. Nenhum ser humano podia salvar a raça caída,
porque estava condenado, culpado, herdeiro da culpa e da condenação de Adão, e Deus, para fazer essa obra de redenção, ele precisava ter um representante federal, um ser humano. Esse que é o ponto. Há uma frase do Martin Lloyd Jones que ele diz assim: Deus não poderia perdoar como criou, não é? Haja luz, houve luz. Ele não poderia dizer haja perdão, porque um juiz que solta um bandido, ele compromete sua justiça. Para ser justo e justificador de muitos, Deus propôs o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então, a cruz é a maneira justa de Deus justificar o injusto. Era necessário que uma pessoa que tivesse a natureza divina e a natureza humana pudesse assumir a missão redentiva. E só Cristo pode fazer isso. Só Ele resolve isso. Então, é algo absolutamente impressionante. Olha só o que um autor diz assim: o nascimento virginal é colocado como guarda à porta do mistério do Natal, e nenhum de nós deve pensar em passar correndo por ele. Ele se encontra no limiar do Novo Testamento, ostensivamente sobrenatural, desafiando o nosso racionalismo, informando a todos nós que tudo o que vem a seguir pertence a essa mesma ordem, e que se nós o considerarmos ofensivo, não faz sentido prosseguir. Em outras palavras, se alguém nega o nascimento virginal de Cristo, nega a divindade de Cristo, nega a sua humanidade, não pode abraçar as outras partes. Não é verdade? Uma coisa está conectada à outra. É o portal a partir do qual todos nós devemos passar. Esse primeiro mistério que está ali. O Verbo encarnado diante dos olhos dos homens. Agora, caminhando para o final. Por que Deus se fez homem? E o Credo está trabalhando esse ponto aqui para falar os textos subsequentes sobre remissão de pecados e tudo mais. Eu vou apenas pontuar aqui. A primeira coisa, e essa é uma pergunta importante, né? Anselmo fez a pergunta: por que Deus fez homem? Ele é a revelação de Deus. Então Jesus se fez homem para revelar a Deus de forma plena, mostrar a face visível do Deus invisível. Reconciliação, ele veio nos reconciliar com Deus. E a redenção, ele veio morrer por nossos pecados, nos libertar da morte e de Satanás. Então Jesus funciona como uma espécie de redentor, opera como uma redenção de três poderes tirânicos. Primeiro, o poder do diabo, ou quer dizer, o poder do pecado. O pecado é a maior força em atividade no mundo, exceto o poder de Deus. O pecado é o escravizante. Então, nenhum homem pode libertar a si mesmo. Jesus falou para os fariseus: vocês são escravos do pecado. Nós nunca fomos escravos, somos escravos do pecado. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A natureza humana está escravizada. Por isso que nós temos dificuldade com essa expressão livre-arbítrio, né? Porque o homem, embora tenha livre agência, você escolheu vir aqui para esse retiro, você escolheu a roupa que você está usando hoje, mas o homem natural, ele está com a vontade cativa ao pecado, de modo que ele só faz o que quer, e o que ele quer nunca é na direção de Deus. Ele está corrompido. Essa natureza corrompida só pode ser libertada pelo poder redentivo de Jesus. Razão pela qual Mateus diz assim: ela dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então Cristo veio a este mundo salvar o seu povo dos seus pecados. Então esse é o primeiro objetivo dessa encarnação, redenção. Segundo, nos libertar do poder do diabo. O diabo é um ser real, ele não é uma fantasia, um folclore. O diabo está em atividade no mundo, é um ser que tem força, tem poder, é sagaz. A Bíblia fala claramente sobre isso. Então a gente tem que evitar dois extremos. O primeiro é dar ao diabo um poder que ele não tem, né? Tem muito crente que vê o diabo tudo quanto é canto, né? E isso é um problema. E olha para o diabo como sendo um rival de Deus, como se fosse um dualismo cósmico. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. É como um cachorro amarrado na mesa, na coleira, preso na coleira e amarrado na mesa. Só vai até onde o dono permite. Fica quieto. Pode ir até ali, volta. O diabo é nosso adversário, mas não de Deus. Deus não tem adversário, Deus não tem rival. Certo? Então não vai nessa vibe de achar que o diabo está lutando com Jesus, que isso não existe. Então, o extremo oposto é achar que o diabo não tem poder e que não atua. Ele atua. Olha o que os apóstolos disseram. Pedro: o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão, buscando a quem possa devorar. Paulo disse: não deis lugar ao diabo. Em outra parte ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? O diabo tem atividade no mundo. Jesus disse, João, né?
Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Há várias passagens falando sobre atividade maligna, e o texto vai dizer que nós, crentes, somos libertados do império das trevas e transportados para o reino da luz. E por fim, o poder da morte, a tirania da morte. Eu tenho 2 irmãs médicas, e a gente conversa de vez em quando sobre esses assuntos, né? Porque a morte, seja o pastor cuidando de alguém, um médico, a morte é sempre uma coisa estranha. A gente pode até usar essa expressão, morte natural, mas, em última instância, não existe morte natural. A gente usa morte natural para dizer assim, alguém morreu de velhice, né? Não foi de um acidente, não foi de uma doença gravíssima e tal. Mas toda morte é antinatural. O indivíduo pode ter 120 anos, morreu um estranhamento. Por quê? Ninguém se acostuma com a morte. Nós somos criados para a vida e não para a morte. E todo ser humano, mesmo aqueles que dizem, não, a hora que chegar, chegou em boa hora. Todo ser humano tem medo da morte. Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz, eu vou ler para vocês numa paráfrase. Visto que nós, os filhos de Deus, somos seres humanos feitos de carne e sangue, ele, falando sobre Jesus, se tornou carne e sangue também pelo nascimento em forma humana. Pois somente como ser humano ele poderia morrer e, morrendo, esmagar o poder do diabo que tinha o poder da morte. Então, foi necessário que Jesus Cristo tomasse a forma humana, a natureza humana, como diz Paulo aos Filipenses, e humilhasse a si mesmo, assumindo a forma de servo, fosse obediente até a morte, morte de cruz, porque a morte na cruz é o que remove o poder do diabo sobre os seres humanos e o poder da morte, o último inimigo a ser destruído. Calvino tem uma expressão muito interessante que ele diz assim, comentando 1 Coríntios 15, por causa da obra de Cristo, a morte é uma espada embotada, que fere, mas não mata. Paulo até tripudia, ó morte, onde está o teu poder, onde está a tua vitória? Né? O aguilhão da morte é o pecado. O que é o aguilhão da morte? É como um escorpião sem veneno. O veneno da morte é o pecado. Mas se Cristo já pagou por nossos pecados, a morte agora, o que é que faz com o crente? O máximo que ela faz? Coloca o crente nos braços do seu Salvador. Então, por causa da obra de Cristo, a morte se torna um meio de graça. É o rio, como disse John Bunyan, é o rio que você atravessa para chegar do outro lado. Então, tudo isso por causa da obra de Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos nessas afirmações teológicas, elas têm profundas implicações práticas. Então, para encerrar aqui a nossa fala, ouçam o que eu vou dizer para vocês. Primeira recomendação, estudem com mais profundidade as verdades do Evangelho. Você tem 2 opções, ficar na superfície ou aprofundar o seu entendimento. Quanto mais nós estudamos teologia bíblica, sistemática, história do pensamento cristão, mais fascinados nós ficamos com a sabedoria, com o poder de Deus, ao fazer tudo isso em nosso favor, não é? E segundo, à medida que a gente vai estudando essas verdades, nosso coração vai ficando mais aquecido, mais afeiçoado a Cristo, a suficiência de Cristo e o que ele abriu mão. Paulo vai dizer que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, ou seja, ele não se apegou às prerrogativas divinas, o ser igual a Deus, mas abriu mão dos seus direitos, não de ser Deus, ele nunca deixou de ser Deus, mas tornou-se humano. Ele disse, inclusive, olha, eu não vim ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, esse amor de Cristo por nós nos constrange e nos leva à obediência. Então, o caminho não é obedeça para ser amado, nós já somos amados, agora nós obedecemos, aumentamos a nossa afeição por Cristo. Então, isso tem várias implicações. E uma segunda recomendação, encorajem outros nessa direção. Há muitos evangélicos sinceros na sua fé, talvez um parente seu, que de fato passou por experiência de novo nascimento, mas ainda tem uma fé muito rasa. E essas verdades, repito, elas vão nos dar consistência diante das provações, das adversidades, das lutas pelas quais passamos, na apologética face às hostilidades que nós enfrentamos no mundo. Isso vai fazer toda a diferença. Eu lembro que certa vez, voltando das minhas férias, fui a um retiro assim como esse aqui, um retiro de carnaval, lá atrás. E eu soube, quando eu estava em viagem, que uma moça da nossa igreja tinha perdido um bebê. Estava assim na fase de talvez um 4º ou 5º mês. Foi um processo bem doloroso, sabe? Aí eu voltei de viagem, ela já estava recuperada, ela foi ao retiro, eu os cumprimentei, falei com eles, ela falou, pastor, em algum momento eu queria falar contigo, casal. Eu falei, tudo bem. Aí terminou, em algum momento lá nós sentamos assim para conversar, ela falou assim, aí ela, a moça, né?
Ela disse assim: pastor, está sendo doloroso, mas a graça de Deus tem me sustentado. Eu só queria dizer uma coisa: continue pregando as verdades do Evangelho. Porque quando eu estava indo para o hospital para me submeter a um procedimento extremamente doloroso, o que me sustentou foi a doutrina da soberania de Deus. Então, por vezes, os pastores estão pregando verdades que parecem assim muito altaneiras, abstratas, né? Que diferença faz esses pormenores? Essas verdades, elas farão a diferença. Muita gente está em colapso, em crise, porque são ensinadas equivocadamente. Os falsários prometem o que Deus não prometeu e quando as adversidades surgem, elas ficam perdidas. Então, quando a gente começa dessas verdades do Evangelho, as coisas fazem total diferença. Um pastor chegou no cemitério para fazer o sepultamento de um garoto de 13 anos. Quem já passou por isso sabe o que é. O sepultamento de um garoto de 13 anos. Os primos em torno do caixão chorando, gritando, um cenário de horror. A mãe da criança vai na direção do pastor, segura na camisa, sacode e fala: pastor, onde estava Deus que permitiu uma desgraça dessa? Garoto de 13 anos atropelado. A morte estúpida. E aí o pastor sereno deixou ela gritar, deixou ela espernear, deixou ela desabafar. Todo mundo em silêncio com a resposta do pastor. Ele disse: minha irmã, Deus está onde sempre esteve, no seu trono de glória, de onde Ele assistiu o seu Filho Santo morrer naquela cruz para salvar a minha senhora e seu filho. Ou seja, a teologia, ela vai dar resposta às muitas questões da nossa vida. A boa teologia, a palavra de Deus. Por isso, o credo, as confissões, os catecismos buscam tanta precisão nas palavras, porque as palavras fazem a diferença. Deus escolheu se revelar por meio de palavras. O livro santo, as escrituras sagradas e esses documentos que balizam a nossa fé. Eu quero encerrar, e vou encerrar mesmo apenas lendo o credo niceno, a parte que diz sobre Jesus. Eu vou ler pausadamente. Se você quiser fazer uma boa decoração na sua casa, né? Sugiro isso para você. Faz lá uma emoldura, o credo niceno, coloca lá. Quando alguém chegar ali aquilo, você dá uma aula de teologia para ela. Tira da sua casa lá folhinha de São Jorge, de Aparecida. Versículo bíblico, o credo niceno, de Calcedônia, vai ajudar. Olha só. Creio em um só Senhor Jesus Cristo. Vou ler, mas presta atenção nas palavras. De tudo que eu disse para vocês, como eles foram bem precisos, tá? Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito do Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e para nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e tornou-se homem. Foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, de onde de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Esse é o Cristo que nós servimos, a quem nós amamos, a quem nós tributamos honra, glória, hoje e para sempre. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, te louvamos por tua palavra, por esse texto tão precioso, que nos revela a excelência de Jesus, sua singularidade. Reconhecemos publicamente que Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. O reconhecemos como nosso Senhor, nosso Salvador. Te damos graças porque, sendo Deus, Ele não se apegou às prerrogativas divinas, mas escolheu tornar-se humano, um servo, e foi obediente até a morte de cruz. Te louvamos porque nele há a plenitude da divindade. Obrigado, Senhor, por essas verdades tão preciosas, que em nosso coração haja espaço para continuar crescendo no conhecimento de Jesus, aprofundando nosso entendimento sobre o nosso Senhor e Salvador. E cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, Senhor, tenha o seu coração aquecido para servir ao Senhor com toda integridade, lealdade, amor e alegria. Abençoa esta igreja, que ela prossiga, Senhor, em ter zelo pela Tua Palavra, pelas verdades do Evangelho, e que ela seja uma igreja missionária, proclamando o Evangelho, proclamando Jesus crucificado e ressurreto, para que mais pessoas conheçam a doçura da Tua graça revelada no Teu Filho, por meio de que nós oramos. Amém.